Meus queridos, lá por volta de 99 ou 2000, eu lembro que o pastor Henrique passou para a liderança um livro chamado Maravilhosa Graça. Aquele livro impactou muito a igreja logo no seu embrião, porque ele tratava de um tema muito fundamental na palavra de Deus, a ponto de o apóstolo Paulo dizer que o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da graça, e de que nós não devemos ter palavra impura na boca, pelo contrário, devemos ter palavras sábias, de modo que quando a gente fala, a gente transmita graça aos que nos ouvem. E essa graça precisa estar essencialmente entranhada no nosso coração e na vida da igreja. E a preocupação do pastor Henrique naquela época era que a igreja, já no embrião, não aprendesse essa lição tão importante. E esse livro do Filipenses, logo na primeira página, ele conta a história de uma prostituta que se tornou viciada em drogas. E para sustentar o seu vício, ela chegou ao extremo de perversidade, de alugar a sua filha de 2 anos para homens pervertidos. E aquela mulher então se deparou com um missionário em Chicago, e esse missionário urbano estava pregando o evangelho para prostitutas e população de rua, perguntou assim para ela: você nunca pensou em procurar uma igreja? Procurar ajuda? Que situação é essa que você está vivendo? E ela disse assim: o último lugar que eu procuraria seria uma igreja, porque eu já me sinto culpada o suficiente. E aquele missionário falou: gente, será que a gente está transmitindo a mensagem correta para o mundo? E a verdade é que muitas vezes a gente tem uma excelente teologia da graça, mas a nossa doutrina da graça não sai da mente e vem para o coração, não vem para o nível das emoções, dos nossos relacionamentos. Então a gente pode cantar sobre graça, falar sobre ela, falar que a gente entendeu, mas na prática a gente não consegue perdoar, a gente não consegue passar adiante o que Deus faz com a gente o tempo todo, por uma falta de capacidade de um entendimento prático da graça. Tim Keller disse no livro Pregação, a base do livro é essa, que é possível que nós pregadores preguemos uma mensagem moralmente perfeita, irretocável à luz da lei de Deus, e ainda assim não pregarmos o evangelho, porque o evangelho não é simplesmente sobre a imitação da moral de Cristo, mas é sobre uma obra que Cristo fez no nosso lugar. Põe em evidência o mérito de Cristo e não o nosso mérito em obedecer a Cristo. Até a nossa obediência a Cristo, segundo o evangelho, depende do poder regenerador do Espírito Santo na nossa vida. É esse poder que transforma, de forma que as leis em vigência no nosso país não conhecem esse conceito de graça. A sociedade não conhece ele. A graça, invariavelmente, é humanamente injusta, essa que é a verdade. Por definição, graça é favor imerecido, é você recebendo uma coisa que você não fez nada por merecer. Já parou para pensar nisso? E a gente percebe na pregação de Jesus o tempo todo um esforço para desenhar a graça, de modo que todo mundo enxergasse. E aí ele fala de um filho que se acha o cara, que vai lá, pede a herança e gasta de uma forma totalmente irresponsável aquela herança. E na visão então da sociedade, aquele filho tem que sofrer as consequências de ter sido tão irresponsável. Ele tem que ser punido por isso. Esse pai não pode aceitar esse filho de volta. Mas diz o texto, segundo esse desenho que Jesus fez da graça, que quando o filho volta, o pai não só recebe ele de volta, como sai correndo em direção a ele e põe um anel no dedo dele e diz: você é meu filho e nunca deixou de ser meu filho, não importa o que você tenha feito no passado. Irmãos, Jesus desenhando a graça de Deus com a gente, é assim que Deus trata a mim e a você. E aí Jesus fala sobre uma parábola dos trabalhadores na vinha, em que alguns foram contratados de manhã cedo, outros 9 da manhã, outros meio-dia, outros 3 da tarde, outros 5 da tarde, mas todo mundo ganhou o mesmo salário no final do dia. E aí os que foram contratados de manhã falam assim: mas espera aí,
Eu cheguei aqui 6 horas da manhã, como é que esse cara que chegou 5 da tarde vai ganhar a mesma coisa que eu? E ele fala, eu sou o Senhor, eu dou de graça, não é pelo que você fez ao longo desses 20 anos de convertido, 30 anos de convertido, que você tem a graça recebida, não é graça, é isso. Graça é ausência de merecimento nosso, porque nenhum de nós, por mais justo e exemplar que seja, é justo aos olhos de Deus. Todos nós somos miseráveis, pecadores, pobres, cegos e nus. E o que a Bíblia diz é que nós somos declarados justos. O que a Bíblia diz é que quando Deus olha para nós, Ele não vê mais a nossa injustiça, mas vê a justiça de Cristo. Porque se dependesse da nossa justiça, nós seríamos condenados eternamente. E essa é a beleza do Evangelho da Graça. É esse Evangelho que a gente tem que passar adiante. Agora, é verdade que a lei ensina a perfeição, que a lei é boa. É evidente que a palavra incita a gente à obediência, porque é boa, porque é o melhor, porque é o que Jesus viveu. Contudo, também é evidente que a gente continua sendo incapaz de ser perfeito. A Bíblia diz que nós somos moralmente falidos. Lá em Romanos 3, Paulo fala assim, não há um justo, nenhum sequer. Não há distinção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós aqui, por natureza, estamos destituídos da glória de Deus. Nos rebelamos contra Deus e toda vez que a gente peca, a gente expressa a nossa rebeldia inata contra Deus. Por isso, invariavelmente, a gente se depara com a situação de irmãos esmagados pela culpa, carregando uma mochila pesada, que às vezes até paralisa e adoece, pode até afastar do caminho, porque ainda não conseguiu entender o Evangelho da Graça. É interessante que a psicologia diz que todos os problemas emocionais estão, de algum modo, relacionados à culpa. Todos. Porque essa é uma realidade que a gente vive. A gente é feito à imagem e semelhança de Deus, a gente tem consciência do que é certo, a gente quer fazer o bem, mas ao querer fazer o bem, a gente encontra a lei de que a gente tem uma natureza pecaminosa, de que há um conflito, e a gente então vive esse constante dilema. Agora, qual é a solução para esse dilema? Ela é encontrada nos livros de autoajuda, ela é encontrada no humanismo secular, que justifica o homem colocando a sua vontade no centro, que coloca Deus de lado, descarta a palavra de Deus. O Evangelho seria apenas uma verdade que revela para nós a nossa podridão de uma forma pessimista e fatalista, não. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Evangelho fala de uma liberdade que a gente experimenta, e a gente é liberto, mas ainda assim, gente, ainda conhecendo o Evangelho tão fascinante, existe gente que ainda insiste em ser legalista. Sabe o que é legalista? Alguém que faz questão de viver com base na lei, que extrapola o Evangelho, que desconhece a graça. E o legalista, ele tem duas faces. Uma é a face daquele que está sempre pronto a condenar os outros, que está sempre pronto a reparar no cisco que está no olho daquele líder, mas não consegue enxergar muitas vezes a trave que está no seu próprio. Ele está sempre pronto a criticar a igreja, a célula, o discipulador. Ele está sempre pronto a julgar o outro e a condenar o outro, porque ele não entendeu a graça ainda. Ele ainda vive preso nas amarras do legalismo. E aí, por causa disso, ele procura projetar uma imagem de perfeição, de correção moral. E ele se empenha por cultivar uma reputação irretocável, ilibada, não é? Se esquece de que João diz lá na primeira carta, que se dissermos que não temos pecado, nós mentimos
E mais do que isso, fazemos de Deus um mentiroso, porque Deus garante que a gente é pecador. A outra face do legalista é que ele impõe esse peso sobre si mesmo. O legalista, é muito comum você ver um legalista se desviando, porque o peso de cobrança sobre si mesmo é insuportável. Ele não consegue se sentir perdoado, porque ele ainda pensa com as categorias da lei. E ele então acaba achatado pelo seu próprio senso de culpa e deixa que essa culpa o paralise, o adoeça, e acaba adoecendo as pessoas à sua volta. E acaba passando adiante, ao invés da graça, ele passa a amargura. E aquilo vai consumindo ele por dentro. Mas aí, Paulo, em Colossenses, texto que a gente vai ler, ele vai tratar a igreja. A igreja estava sob a influência de pregadores equivocados. Pregadores judeus que haviam se infiltrado na igreja de Colossos, e eles pregavam basicamente duas coisas que Paulo vai atacar: um ascetismo, que é um exercício de abstenção de prazer, não é? Que é um exercício de autoflagelo, vamos dizer assim, de imposição de algum sofrimento a si próprio, para se obter proteção contra espíritos malignos. Se você não se esforçar muito, Satanás vai te alcançar, espíritos malignos vão te atordoar. Essa era a pregação daqueles homens. A segunda coisa era que a única forma de você obter o perdão e a proteção de Deus era a obediência às leis cerimoniais. Então, vejam que eram argumentos religiosamente e humanamente coerentes, faziam todo sentido, tinham aparência de piedade, e os colossenses começaram a cair nesse papo. Por quê? Porque à luz do judaísmo sempre fez muito sentido aquilo. E ele, irmãos queridos, alerta uma coisa que eu diria que não é um problema do primeiro século lá em Colossos, não, é um problema nosso aqui. Às vezes a gente pode cair no discurso desses falsos mestres em pleno século 21, aqui na Oceânica. Então Paulo vai desconstruir esses falsos mestres e falar do verdadeiro evangelho da graça, e a gente vai destacar alguns fundamentos desse texto. Colossenses 2, verso 8 em diante. Acompanhe a leitura aí comigo. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas, gente, eram apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém, irmãos? Que verdades tremendas que Paulo coloca para a gente aqui. Ele ataca então esse legalismo, ele coloca 4 fundamentos. Então, em primeiro lugar, o verdadeiro evangelho ensina que quem tem Cristo tem tudo. E aí ele fala assim, olha, o que eles estão pregando não está fundamentado em Cristo. Eles continuam ignorando o fato de que o Filho do Homem veio, encarnou e tem um plano de redenção. Eles estão se fundamentando não no Evangelho, mas em filosofias vãs e enganosas. Estão se fundamentando em tradições humanas, em princípios elementares deste mundo.
É muito fácil, de uma hora para outra, você estar frequentando a igreja e você começar a construir conceitos teológicos que não se fundamentam em Cristo, gente. E a gente precisa acordar para isso. Tem muita gente que já frequenta a igreja há anos, mas ainda procura se apoiar em algo além de Cristo. Procura se apoiar num governante herói. Procura se apoiar na sua própria carreira acadêmica, numa carreira bem-sucedida. Procura se apoiar no dinheiro que está aplicado na bolsa de valores. Coisas, às vezes, até que a Bíblia considera boas. Tem gente que está construindo a sua vida sobre o casamento. O casamento é o pilar da sua vida. Se o casamento ruir, a vida inteira rui. A família, que coisa boa, constituída e criada por Deus, mas a família não é uma base segura. Cristo é. Outros usam o ministério como uma base segura para dar sentido à vida, ou algum líder na igreja. E a gente pode ter tudo isso de bom e não ter Cristo. E de repente a casa construída sobre a areia dessas coisas vai ruir. De modo que Paulo então vai apontando para Cristo. Paulo era um cidadão diferenciado. Quem estudou um pouquinho sobre a vida de Paulo sabe que ele era poliglota, fariseu educado aos pés do mestre Gamaliel, tinha uma formação acadêmica invejável, tinha um respeito da academia. O próprio apóstolo Pedro fala que ele era meio difícil de entender às vezes, por causa dessa bagagem cultural que Paulo trazia. Mas sabe o que Paulo faz, gente, quando ele se converte? Sabe o que Deus mostra para ele? Ele explica isso lá em Filipenses 3, ele fala assim: olha, o que para mim era lucro, sabe essa posição social? Sabe, essa reputação do cara da academia, doutor, poliglota, sabe isso tudo? Eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Não estou nem aí para o farisaísmo, não estou nem aí para essa pompa toda que eu vivia. E ele ainda usa uma expressão mais extrema: eu as considero como esterco, fezes de animais, para poder ganhar Cristo. E ele fala assim aos coríntios: quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o evangelho, o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. É isso, gente. Ele entendeu, e agora em Colossenses, aí no verso 9, ele fala assim: em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E querem saber, se vocês estão em Cristo, vocês também já têm toda a plenitude. Verso 11: por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Por que vocês estão buscando plenitude fora de Cristo? Só Ele tem ela para oferecer. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Amém, irmãos? E tem muita gente buscando plenitude fora de Cristo, só que só Cristo tem plenitude para oferecer. Entenda de uma vez por todas, só Cristo é suficiente. Religiões falsas escravizam, impondo obediência para ser aceito. Mas o Evangelho não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Jesus fez por nós na cruz, como nós cantamos aqui. O Evangelho não é Jesus mais o seu esforço, não é Jesus mais a sua reputação, mais o seu conhecimento teológico, não é. O Evangelho é Jesus sendo tudo em todos, pleno. Cuidado, você não precisa fazer nada pela sua própria salvação. Jesus já fez tudo para que você fosse salvo. Então, quando a gente obedece em consequência da presença viva do Espírito no nosso coração. E aí Paulo então continua no verso 16, dizendo o seguinte: portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem, bebem, fazem ou deixam de fazer. Essas coisas são apenas sombras. Gente, até mesmo
Os ritos cerimoniais da lei são apenas sombra. Agora a gente tem a luz plena que é Cristo. Se você tem Cristo, você já tem tudo. E aí eu pergunto, por que motivo você tem deixado coisas como culpa e ansiedade te consumirem? Porque você está carregando ainda um fardo que já tinha que ter ficado lá atrás. Por que é que você ainda não entendeu quando Jesus fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Entreguem o fardo de vocês a Jesus. Tomem o meu fardo, porque o meu fardo é leve, porque eu sou manso e humilde de coração. Irmãos, o Evangelho nos chama a pensar a eternidade, e a eternidade é obtida pela graça a partir dessa verdade. O Evangelho nos chama a entender esse primeiro princípio: Cristo é tudo em todos. Em segundo lugar, o desejo de obedecer a Deus só é natural para quem ressuscitou. Os religiosos de Colossos pregavam obediência pela obediência. A glória do homem estava no centro. A obediência em si trazia glória. Mas Paulo explica que para nós a obediência é apenas consequência de um novo nascimento. E aí ele usa aqui 3 figuras. Primeira figura da circuncisão. Ele fala assim: olha, vocês judeus conhecem bem a circuncisão, mas a circuncisão que eu quero que vocês entendam, que é esse símbolo da aliança com Deus, é uma circuncisão feita por Cristo. Não é mais feita por mãos humanas, é uma circuncisão que acontece no coração. Aí ele fala de outro símbolo da aliança, que é o batismo. Vocês foram sepultados com ele pelo batismo. O batismo significa morte para si mesmo e ressurreição para Deus. Deus os vivificou em Cristo. Então ele fala sobre circuncisão, batismo e ressurreição. Ele fala sobre essa mensagem radical que o Evangelho traz para nós, de modo que o que ele quer que a gente entenda é que ninguém deve obedecer antes de ressuscitar. Ninguém deve procurar obedecer antes de ser regenerado, de passar por um novo nascimento. Porque se alguém acredita que está obedecendo pela força da sua própria vontade, esse alguém está construindo um falso evangelho, está vivendo uma vida muito frágil, insustentável. Em algum momento essa casa vai cair. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas somos salvos para as boas obras, é verdade. Ou seja, o que Paulo está falando é o seguinte: o evangelho sim prega a obediência, mas só para quem ressuscitou, só para quem nasceu de novo. Se tem alguém que não nasceu de novo e está tentando obedecer, essa pessoa precisa parar imediatamente e fazer uma oração dizendo: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero que obedecer se torne algo natural, se é que a minha experiência com o Senhor é verdadeira. Porque se ela ainda não foi verdadeira, eu quero que essa experiência seja real. Sabe por quê, gente? Porque para quem nasceu de novo, a gente não precisa explicar o óbvio, não. Se os pastores estão tendo que invariavelmente explicar o óbvio para certas pessoas, é porque essas pessoas nunca nasceram de novo. O novo nascido, ele pode estar com conceitos totalmente tortos, mas quando ele é confrontado pela verdade do Evangelho, o Espírito de Deus no coração dele testifica que aquela verdade é a verdade do Evangelho, e ele se submete, porque ele nasceu de novo, porque para ele o pecado não é mais natural. Então, se você está tendo resistência à obediência, àquilo que está sendo pregado, ensinado, e sobre o que você está sendo advertido, questione sim o seu próprio novo nascimento. Senhor, será que eu fui salvo? Será que eu nasci de novo? Porque a figura que a tua palavra usa, Senhor, é radical, é ressurreição.
que se eu ressuscitei com Cristo na morte pelo batismo, o pecado é uma coisa abominável para mim, toda vez que eu peco, para mim é uma coisa pavorosa. Eu quero obedecer, mas obedecer para a glória de Deus. Se por um lado, então, a gente não é salvo pelas obras, sim, a gente é salvo para as obras. Paulo explica isso em Efésios. A mesma graça que salva, santifica, transforma, cura, liberta, restaura, enfim, ressuscita. Amém, irmãos? Quem vive chafurdado em pecado não tem respaldo bíblico para dizer que é salvo. E deve sim temer e tremer diante de Deus por isso. 1 Coríntios 6,9: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, e nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Irmãos, o pecado cobra um preço, não só na eternidade, ele cobra um preço aqui, para essa vida que a gente vive aqui no mundo. A vida chafurdada em pecado não é uma vida, é uma subvida. É uma vida esmagada pela culpa, pela condenação. E acreditar que a dívida está paga é também crer que Jesus conquistou por nós na cruz o poder para viver uma nova vida. Romanos 6,20: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o fim delas é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como tem sido o seu testemunho dentro da sua casa? Sua primeira fronteira missionária, a sua casa. Quem mora com você pode dizer assim: olha, Jonatas é um cara que está lutando, hein? Sei que ele é pecador, conheço as falhas dele, mas ele está lutando. Ele não está acomodado, não. Ele não suporta o pecado, o caos que o pecado gera. Ele está lutando por viver uma vida de obediência. E aí, gente, qual é o testemunho que o seu cônjuge tem de você? De sabedoria, de paz, de mansidão? Qual é o testemunho que seus filhos têm de você? É o testemunho de alguém que ressuscitou em Cristo, que nasceu de novo. Se não, isso é motivo da gente botar o joelho no chão e clamar e chorar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia, purifica o meu coração, me capacita a testemunhar da verdade. A igreja, por muitas razões, é um lugar muito bom para se estar, não é? Gente maravilhosa, gente educada, gente acolhedora, amável, músicas lindas, eventos bem organizados. Que ambiente gostoso que é a igreja. Por isso mesmo, é muito possível que alguém esteja frequentando a igreja sem que nunca tenha passado por um novo nascimento. Não é atraído por Cristo, é atraído pelo meio social. Só que o que Paulo quer ensinar é que a gente tem que entender que Cristo, sim, é suficiente e pleno. Todas essas coisas boas que a igreja tem, só tem sentido se a gente for um centro de formação de discípulos de Jesus. Amém? Tiago fala assim: você crê que existe um só Deus? Isso faz bem, até os demônios creem, e digo mais, tremem. Tem gente que diz que crê, mas nem treme, mas o diabo treme, porque ele sabe quem é Deus, muito mais do que muitos crentes.
Será que a gente pode dizer que tem esse mesmo temor? Porque se a gente tem, a gente está sim buscando uma vida santa. A dívida está paga, isso quer dizer que eu vou ser salvo na eternidade, mas quer dizer também que a minha vida aqui vai ser coerente, amém? Santificação é o lado visível da salvação. Terceiro fundamento, estamos livres da condenação que merecemos. Verso 13, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E aí mais uma vez a ênfase da graça. Eu não sei se você consegue se lembrar de como você era antes de ter um encontro com Cristo. Eu me converti com 16 anos, mas eu lembro o adolescente arrogante que eu era, cheio de si, chafurdado em pecado, cego, imerso em trevas, me achava o cara da praia, o cara do bodyboard, né? O cara de drogas, de noitadas. E aí, irmãos, naquele tempo, que resultado eu colhi? Somente as coisas das quais agora eu me envergonho. Porque eu gosto, toda vez que eu tomo uma Santa Ceia, de lembrar desse velho homem. E falar assim, aquele é o Jonatas, é o velho Jonatas. Aquele é o Jonatas natural. E eu gosto de lembrar disso, irmãos, porque quando eu me converti, a minha imagem era assim, cara, eu estou com um filme muito queimado. E a partir de agora não vai ter jeito. A partir de agora eu posso até me converter, eu posso até começar a andar na igreja, no caminho de Jesus, mas o meu filme está queimado, isso aí eu não tenho mais como reparar. E o que aconteceu foi que quanto mais eu buscava Deus e mais Ele transformava a minha vida de dentro para fora, mais as pessoas viam essa transformação. E quanto mais as pessoas viam, mais as pessoas me tratavam como outra pessoa, que não era mais aquele Jonatas. Mais eu era tratado como um novo Jonatas, que eu nunca sonhei que eu pudesse ser tratado como. Não sei quem assistiu aquele filme A Letra Escarlate, é um filme bem antigo, não é? Uma comunidade bem radical, assim, de cristãos bem radicais, bem legalistas também. Então, quando a pessoa caía em algum pecado, ela carregava no peito uma letra que definia aquele pecado. Então, a mulher do filme, vou dar um spoiler aqui, mas como o filme já deve ter uns 40 anos, acho que eu vou ser absolvido desse spoiler. Ela cai em adultério e ela passa a carregar então uma letra A vermelha bem grande no peito, para que por onde ela passasse naquela comunidade, todo mundo visse que ali havia uma adúltera. E aquilo expunha ela ao ridículo, e aquilo expunha a fraqueza e o pecado dela, e a vergonha dela, e ela era humilhada publicamente diante dos homens. As pessoas tinham prazer em ver ela ser humilhada. Era a forma como eles lidavam, uma comunidade que conhecia a Bíblia, mas não conhecia a graça. Pedagogia da humilhação que não reconhece a graça, não é? Agora imagina você, se alguém quisesse saber sobre a sua vida, e aí ela joga lá o seu nome no Google, e aparece lá um monte de coisa errada do seu passado, de problema na justiça. Imagina isso. Agora imagina que você tivesse o poder de deletar tudo que está lá no Google contra você. Foi isso que Jesus fez, Ele foi lá e apagou. É isso que Paulo está falando, sabe? Tudo que pesava contra você, tudo que era verdade contra você, porque você é mesmo um transgressor, um pecador miserável. Eu e você somos assim. Eu e você temos um escrito de dívida enorme. Temos coisa imperdoável que a gente já fez no passado. Então, se dependesse da obediência a essas coisas, nós nunca seríamos salvos. Mas o que Paulo está falando é que ele pegou esse escrito enorme de dívida e cravou ele na cruz, e removeu ele, e limpou e purificou a gente, de forma que a gente não vive mais, gente, não pode mais viver dominado pela culpa do passado. A gente tem que sepultar o passado.
Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o chamado do Senhor para nós. Agora, esse chamado, irmãos, e essa bênção que a gente recebeu, tem que ser passada adiante. E isso é uma condição que o próprio Jesus impõe para nos perdoar. Ele fala assim: se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial de vocês vai perdoar vocês. Mas se vocês não perdoarem, tampouco o Pai de vocês, que tem condições de negar o perdão, vocês não têm condição de negar o perdão. Como é que vocês vão negar perdão para alguém? Quem são vocês, miseráveis, pecadores? Mas o Pai tem. Ele está falando, se você retém o perdão, retém a graça, você demonstra que não entendeu o Evangelho da graça. E o que Jesus fala lá em Mateus 6, 14 e 15, é que o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vocês não têm direito de reter o perdão. Vocês não têm direito de procurar viver o outro Evangelho, que não o Evangelho da graça. Vocês não têm direito. Porque olha quem vocês são. Vocês esqueceram de quem vocês são? Se é verdade que a gente está livre da condenação que a gente merece, é também verdade dizer que as pessoas que erraram conosco também devem ter acesso a essa mesma graça. Como é que você age com as pessoas que erram com você? Será que tem famílias aqui que estão se decompondo pelo orgulho? Pela falta de compreensão da graça? Será que tem relacionamentos de pais com filhos totalmente obstruídos? Porque não existe ali ambiente para se falar perdão. Eu errei. Não existe ambiente de acolhimento, de abraçar, de expressão de graça, de passar adiante a graça que você recebeu. Pedro, Tiago e João falharam com Jesus no Getsêmani. Não estavam com ele em oração no momento crucial. Pedro negou Jesus 3 vezes depois que ele foi preso. E o que Jesus faz com esses homens? Perdoa e usa, e fala assim para Pedro: Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, ele estabelece Pedro como pastor no meio do rebanho. Depois de ele já ter negado, ele faz Pedro reafirmar 3 vezes o amor dele por Deus. Decida hoje mesmo perdoar quem agiu mal com você, ou isso vai te afastar de Deus. Rejeite o domínio da culpa que paralisa. O escrito de dívida está cancelado. Em quarto e último lugar, não há por que temer o acusador. Ele conclui o texto falando isso no verso 15, Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na Idade Média era comum as pessoas usarem essa ideia da batalha espiritual, de demônios, para colocar medo nas pessoas, e as pessoas então obedeciam por medo. Eu tenho medo do diabo, e é isso que aqueles homens estavam tentando fazer em Colossos. Agora, o que o Evangelho de Jesus diz é que no amor não há medo, ao contrário, o amor expulsa o medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A obediência é pela graça e não por medo de Satanás, porque o que a palavra garante para nós é que em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais, reinando com Ele sobre todo o principado e potestade. Está lá em Efésios, capítulos 1 e 2, depois você confere. Eu e você, sem Jesus, precisaríamos temer o nosso inimigo, mas com Cristo estamos reinando sobre ele. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Não é Satanás, é Satanás que tem que temer. Não são as portas do inferno que não resistem contra a igreja. Não é a igreja que está resistindo a Satanás, não. São as portas do inferno que não resistem, porque a igreja continua avançando.
E Jesus diz assim: esses sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios. E diz mais: eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Muito pelo contrário, alguns aqui estavam em trevas e foram transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Estão aqui hoje experimentando liberdade, estão aqui hoje ouvindo a mensagem libertadora da graça, porque Deus está trazendo e atraindo, e as trevas estão sendo sufocadas por essa luz que avança do reino de Deus neste lugar. Amém, irmãos? Então, algumas aplicações. Primeira, decida sempre se permitir novos começos. Sempre. Não, o Jonathan está falando isso porque ele não sabe o que eu estou vivendo essa semana. Como é que eu vou começar uma nova vida a partir de hoje, desse retiro? Gente, a mensagem do Evangelho, da graça, é a mensagem de que sim, você pode e deve começar uma nova vida hoje e dar um basta nesse rio de lama que tem sido a sua vida até aqui. Rejeite toda culpa indevida. Há uma culpa do mundo que produz morte, Paulo fala isso, mas há um sentimento de arrependimento que transforma. Repreenda o acusador. Em nome de Jesus, fale para a sua alma como salmista: porque está abatido a minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Deixe o Espírito Santo purificar você de toda leitura de um falso evangelho, para que você conheça o verdadeiro evangelho. Tem uma poesia de um grupo australiano muito bonita, que a gente canta aqui. Eu vou ler essa poesia. Ela diz assim: sou tão forte, mas logo fraco num só momento. Sou fiel, mas logo cedo se a luta vem. Eu tento me manter firme, mas logo quebro. Num só respirar eu posso desfalecer. Tento lutar, mas sou vencido e já me rendo. E você busca o meu coração e traz para si. Suas bênçãos derrama enquanto eu me arrependo. Toda vez que eu olho, Deus ainda está aqui. Você me achou antes de eu saber. Eu era seu antes de existir, antes de ser. Graça sim por erros só meus, constrange o meu ser. Eu sei que eu não mereço esse amor, mas sei que o próprio amor é você. E não posso acrescentar nada à sua graça para ser alguém que você quer. Não sei porquê, mas sempre fui amado. Quem sou eu para louvar um Deus tão glorioso? Mas se é você quem me faz respirar, sou todo seu. Deus tão gracioso, tão fiel, e eu tão grato. Não precisa de nada, mas quer meu coração. Sempre fui amado. Deus que não me abandona aqui. Se você me quer, não vou duvidar. O que mais preciso é do seu amor. Eu sei, sou seu, Deus que não me abandona aqui. Amém, irmãos? Diante dessa mensagem, irmãos, segunda aplicação: passe adiante a graça que você recebeu de Deus. Decida ver as pessoas como Jesus vê. Não sei quantos lembram da história de Estevão, na hora que ele estava sendo apedrejado. E aí ele olha para aqueles homens, e ele morre da forma mais gloriosa que um cristão poderia morrer. Sabe qual a oração que ele faz no momento da morte dele? A mesma oração que Jesus fez quando estava pendurado na cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, porque eles estão cegos, não conhecem o evangelho da graça, não conhecem essa mensagem transformadora. Passe adiante a graça recebida, como Estevão foi capaz de passar para quem estava matando ele fisicamente. Tem uma frase que ficou famosa nas redes sociais, de um tal de Ian McLaren,
pregador do Evangelho, diz assim: seja gentil, pois cada pessoa que você encontra está travando uma batalha. Seja gentil sempre. Você não faz a menor ideia do que a pessoa que você julga está enfrentando hoje. Jesus disse assim: por onde vocês forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Passem adiante essa graça que vocês receberam. Terceira aplicação: santifique-se com a motivação correta, agradar o Senhor. Cuidado com aquilo que tem motivado a sua santificação. Muito fácil, o farisaísmo está aqui dentro do Jonatas, dentro de cada um de nós. O orgulho, a pretensão, a vaidade, a santificação pela vaidade. Calvino diz isso: até quando a gente adora a Deus a gente peca, até quando a gente ora a gente peca. E apesar disso, o Senhor, sabendo que somos pó, reconhece e recebe a gente, acolhe a gente. Então cuidado para a sua santificação não ser movida por senso de superioridade. Não tenha olhar altivo sobre ninguém. Esteja disposto a se humilhar, não só diante de Deus, mas diante das pessoas também. Prefira em honra ao outro. Quarta e última aplicação: exerça a autoridade que o nome de Jesus lhe confere sobre o acusador. Não só não tema ele, como exerça a autoridade que você tem sobre ele, para a glória do nome do Senhor. Senhor querido, queremos te agradecer por essa manhã, te pedir que o Senhor venha nos capacitar a ser essa igreja que entendeu o Evangelho da Graça. A gente não quer falar isso, Senhor, da boca para fora, a gente não quer colocar isso no nosso sistema de doutrinas, Senhor. A gente quer encarnar essa graça. A gente quer, Senhor, ser capacitado por viver com esse fardo leve que é o teu, e amar pessoas que erraram com a gente, e abraçar elas, e dizer para elas: eu te perdoo, porque eu sou um discípulo de Jesus, porque eu amo o meu Senhor, e porque o Espírito Santo me ordena que eu te perdoe, eu te perdoo. Senhor, vem restaurar casamentos que estão aqui adoecidos pelo orgulho. Vem restaurar, Senhor, corações abatidos, esmagados por um senso de culpa que achata. Vem fazer a gente entender a Tua graça, Senhor. Vem fazer a gente viver segundo esse Evangelho. Vem fazer a gente viver de tal forma que a gente exerça autoridade sobre principados e potestades, e não viva debaixo das acusações daquele que veio para matar, roubar e destruir, mas que a gente viva como aqueles que foram libertos por esse Evangelho da Graça. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.